Olá, sou o PT Prepper e recentemente consegui a minha formação em Wilderness Medicine, nomeadamente como WFR, como Wilderness First Responder, um curso inacreditavelmente exigente que teve lugar na Finlândia durante 10 dias, inacreditavelmente intensos, mais do que eu estava à espera, e num ambiente que para mim era francamente hostil, devido à temperatura, enfim, uma data de condicionantes, mesmo minhas a nível físico neste momento, que me dificultaram muito o trabalho. Antes de ir para lá eu tinha pedido ajuda a alguns de vocês em relação a um kit de sobrevivência um pouco diferente daquilo que eu tenho cá, para lidar com aquele tipo de temperaturas que naquele local podem chegar até aos menos 20, etc. Não foi o caso, mas ainda apanhei menos 10. E então um kit mais adequado a esse tipo de temperaturas, porque era completamente fora da minha área de conforto e daquilo que eu estaria habituado. Neste pequeno vídeo irei falar sobre o kit que eu depois construí com a vossa ajuda, que me acompanhou. Nós tínhamos sempre que ter alguma mochila com o essencial connosco durante o curso. Vou falar também um bocadinho, mas brevemente, deste SOL Emergency Bivy, que usei pela primeira vez mais a sério neste contexto, e um pouco algumas considerações rápidas sobre o que foi este curso da NOLS em Wilderness Medicine, que me parece muito, muito bom, entre outras coisas. Olá, sou o PT Prepper, como eu vos disse. Neste pequeno vídeo irei ter algumas considerações em relação ao curso que eu fiz recentemente de Wilderness Medicine, nomeadamente como Wilderness First Responder, ou WFR, como eles carinhosamente se intitulam, e agora eu, que teve lugar na Finlândia, num sítio magnífico, ao pé de um lago, com temperaturas que chegaram aos menos 10, o que para mim, com a neve, etc., estava muito fora daquilo que é a minha zona de conforto e aquilo que eu estou habituado, sem ter um determinado equipamento mais tático. Foi das últimas vezes que eu tive em temperaturas desse género. Foi uma experiência um bocadinho diferente, foi num contexto formativo de Close Protection Operative, etc. Portanto, era completamente diferente, e aqui, digamos que me testei a mim próprio, não só pela exigência do curso, que era isso que eu vos queria começar por falar. O curso era um curso de 10 dias, muito intenso, como eles referiam sempre em todos os e-mails de contacto, não tendo eu noção do quão intenso iria ser, para ser honesto. Como vocês sabem, eu tenho algumas formações na área dos primeiros socorros, etc. Aqui em Portugal tenho e trabalho com TAS, técnico de ambulância de socorro, faço ambulância e emergência pré-hospitalar, tenho diversas outras formações, desde TC3 agora esqueci-me do nome de uma das em inglês, que eu também fiz, mas já me irei lembrar. Salvamento em locais remotos e catástrofe, enfim, várias first person on scene, era o que me estava aqui a falhar lá fora. Enfim, tenho várias formações e trabalho há alguns anos na área. Confesso que mesmo assim não estava à espera deste tipo de exigência e de treino, mas fiquei fascinado e muito, muito contente com o tipo de treino e de visão que eles têm. Lá está, com uma perspectiva bastante americana, que tem o seu lado bom e o seu lado mau, mas inacreditavelmente bom o curso no geral. Antes de ir, eles enviam o livro /manual
que é literalmente um livro inacreditável, de 300 e tal páginas, e assumem que a leitura e estudo deste livro é feita antes do início do curso, ok? Portanto, isto é algo que deve ser feito antes do início do curso. Aborda uma tonelada de temas que não vou perder aqui muito tempo, vocês depois podem procurar, se procurarem por Noles Wilderness Medicine First Responder, vocês vão encontrar a informação que precisam. E no curso usávamos principalmente uma espécie de manual mais resumido, só para permitir também irmos acompanhando, mas assumindo que já tínhamos lido e estudado o outro. Portanto, a nível teórico tínhamos este tipo de exigência. A nível prático, era constantemente exercícios no exterior, com as ditas temperaturas complicadas, e para terem uma ideia de quão sério isto é levado, quando foi a aula em que estávamos a abordar o tema da hipotermia, eles arranjaram alguns voluntários que foram literalmente para dentro de um lago, quando a temperatura no exterior rondava aos menos 7, aproximadamente. A temperatura do lago tinha alguma camada de gelo, apesar de não estar sólido, mas eu penso que a água rondasse aí os 1 grau no máximo, 0 graus, e as pessoas estavam dentro da água, não era a fingir, estavam mesmo dentro da água. Portanto, nós quando estávamos a efetuar o salvamento, tivemos que fazer as coisas, isto já ao fim do dia, o sol punha-se às 3h30 da tarde, portanto já era basicamente noite. Portanto, o salvamento em treino tornou-se algo que nós levámos bastante a sério, porque eram pessoas que estavam mesmo dentro da água e, enfim, uma perspectiva um bocadinho diferente de como treinar, que eu confesso que fui um pouco apanhado de surpresa. Mas extraordinário, uma experiência que aconselho a quem pode e quem gosta desta área, porque a nível de primeiros socorros em locais remotos e a nível de busca e salvamento aprendi coisas fabulosas e, mais uma vez, estou-me aqui a repetir, mas que me surpreenderam imenso. Dito isto, para ir para lá, uma das coisas que eles exigiam, e foram bastante específicos em todos os e-mails, era que levássemos uma pequena mochila que nos iria acompanhar sempre, com tudo aquilo que nós pudéssemos precisar para uma emergência, ok? Portanto, para nos habituarmos a estar sempre com esse tipo de equipamento. Ora, eu aí estava muito fora daquilo que é o meu ambiente e aquilo para o qual eu estou mais treinado e condicionado, e como tal eu até falei com algumas pessoas para pedir algumas dicas do material que eu pudesse ter para me acompanhar lá, para eu me sentir um pouco mais seguro. Vocês que me conhecem sabem que eu sou um pouco paranoico e, portanto, senti-me mais confortável quando levei algum material a pensar nessa especificidade de tempo. Por isso, eu irei agora mostrar o kit que eu construí para ir para lá e algumas coisas extra que eu levei com a vossa ajuda e aquilo que eu descobri que não correu particularmente bem, que foi uma grande lição também para mim. Ok, em primeiro lugar, uma das coisas que eu tinha sempre preso ao meu casaco e outro conjunto exatamente igual também na minha mochila era, obviamente, um espelho de sinalização, ok? E um apito. Normalmente eu sou muito cuidadoso com estas coisas, mas ali especialmente eu tinha no casaco, tinha dentro dos meus kits de primeiros socorros e tinha mais sempre no meu bolso lateral, porque confesso que, não sabendo ao início de como iria ser a formação, eu preferi, num ambiente onde eu estava francamente desconfortável, ter sempre algo de emergência sempre comigo, porque pedir ajuda antes de eu necessitar de facto de ter que usar algum material de emergência para mim parecia muito importante, até porque, como eu disse, eu não me sentia minimamente confortável naquele ambiente, ok? Depois, outra questão era, obviamente, que eu andava sempre com este meu pequeno kit de sobrevivência. Há quem lhe chame outras coisas, eu chamo-lhe kit de sobrevivência, que
é um kit que vem pré-feito, ao qual eu acrescentei imensa coisa. Vocês podem ver depois no vídeo que eu vou deixar aqui em baixo no link. E este anda sempre comigo. Portanto, este também me acompanhava nessa mochila, além do que eu desenhei especificamente para ali, ok? Levei um Fire Rod, um Fire Steel, bem maior do que aqueles que normalmente eu tenho. Este andava sempre ao meu pescoço, porque de facto, com aquele frio, a destreza manual foi, e eu estava com 2 pares de luvas, umas luvas interiores, chamemos assim, e as luvas por cima, mas mesmo assim houve ali alturas em que a coisa era complicada e a destreza manual de facto perde-se muito rapidamente, e algo assim, sendo que até procurei um maior, mas não consegui encontrar cá em Portugal, seria e é bem mais eficiente no caso de necessidade do que aqueles mais pequenos que normalmente têm. Neste caso este é da Hutherford's e é bastante bom. Mais uma vez, isto foi também através de conselhos que me foram dando, porque neste caso até penso que tenha sido o Ricardo, do canal Hot Shots, que me aconselhou, porque eu de facto não sabia onde encontrar isto cá em Portugal. Outra coisa que me acompanhou além do meu GPS foi, obviamente, uma boa bússola. Eu levei, claro, um mapa da zona onde eu iria estar, uma carta militar que arranjei daquela zona, mas uma boa bússola, e para aquela zona e para aquelas temperaturas eu preferi e quis levar mesmo a minha Kamenga 3H, ok? Principalmente porque, primeiro porque aguenta tudo e mais umas botas, e porque não tem líquido, ela não tem líquido aqui dentro. Portanto, para mim eu pensei que haveria muito menos probabilidade dela poder, sei lá, congelar ou qualquer coisa. Um pormenor interessante, eu entrei em contacto com a Kamenga para validar a segurança desta bússola na passagem por tudo o que era raio-x nos aeroportos, etc, a nível de magnetização, qualquer problema que pudesse ter. Foram extraordinários na resposta, a dizerem que de facto até hoje não tem nenhum relato de que ela possa ficar minimamente afetada por passagem por raio-x nos aviões. Para alguns de vocês, se calhar, isto é lógico, mas eu tinha essa curiosidade, sabendo eu que isto é standard issue do exército americano, mas mesmo assim eu quis ter essa certeza, porque lá está, elas são, em Portugal, têm um valor muito estúpido e eu já a tenho e não queria mesmo ficar sem ela. Por isso, fica só aqui essa pequena nota. Portanto, além do GPS que me acompanha sempre, um pequeno GPS, esta bússola foi uma opção que eu achei mais segura para andar por lá. E vamos então ao kit que eu construí para me acompanhar na mochila, mais desenhado para aquelas temperaturas, e aquilo que eu acho que correu um pouco mal aqui, que não foi bem pensado da minha parte, mas lá está, é assim que se aprende, e eu gosto de admitir os meus erros, porque aprendo muito mais com aquilo que depois vocês próprios comentam e com a experiência, e o facto de se admitir os erros ajuda a interiorizá-los, portanto não tenho problemas com isso, ok? Uma das coisas que me aconselharam e que eu não tinha pensado quando tinha falado em kits de emergência para estas situações foi algo para poder, por exemplo, derreter o gelo para poder ter água potável, ok? Então por isso eu fui buscar esta mastin, este conjunto de, não sei como chamar isto, de tacho, que eu tinha aqui em casa, da BCB, por acaso, estes são da BCB, para levar e pôr o kit aqui dentro. Prendi um bocado de paracord, ok, aqui, para ter cordage, para ter corda, sempre comigo, e aqui dentro, ok, portanto fico com esta parte aqui de cima, dá para várias coisas também, e lá dentro, okay, eu pus um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, e um dos meus erros, lá está, eu coloquei algo que eu gosto muito,
da Solar Brothers, que é uma lupa, okay? É uma Fresnel lens, uma lente Fresnel, que permite, com a luz do sol, acender com uma facilidade inacreditável o que nós necessitamos. Portanto, é uma boa fonte de fogo. Não fosse o facto de que ali na Finlândia não há sol. Ou seja, o sol ele nasce, quando eu agora, do período em que eu estive lá, nasci às 8 da manhã, e a partir das 3 da tarde já estava a pôr, às 3h20 já não havia sol, mas mesmo nesse pequeno período de luz nunca tinha nem força suficiente e muito menos estava exposto, maioritariamente estava sempre coberto, portanto isto foi apenas, enfim, servia apenas para eu poder ler as instruções das outras coisas ou o que for, porque vejo mal, porque para fazer fogo não serve para nada ali. Okay? Portanto, foi uma boa lição. Eu queria experimentar isto lá e, enfim, nem me ocorreu esse pormenor. Vem também com um pequeno cartão metalizado que serve para sinalizar. Isto sim poderia ter tido alguma utilidade, mesmo assim, lá está, com a total ausência de sol, não me parece que fosse das coisas mais eficazes, mas enfim, é assim que se vai aprendendo e isto foi uma das coisas que eu estava todo contentinho e que, enfim, ficou bonito aqui em cima. Obviamente que, além das mantas térmicas que eu tenho no meu kit, na mochila mesmo, junto com os primeiros corres que eu andava sempre, tenho aqui uma manta extra, porque lá está, para abrigos, para tudo, é muito útil, portanto eu quis acrescentar uma extra, e a quarta que andava comigo, mas eu acho que isto nunca é mais. Depois, dois aquecedores de mãos e 2 aquecedores para os pés, okay? Muito bons, que para uma emergência iriam servir para me aquecer, se eu não conseguisse criar fogo ou fazer alguma fonte de aquecimento. Isto pareceu-me uma boa opção. Tinha outros na mochila, mas este sempre aqui neste kit. Este pequeno kit custava para aí 2 euros, penso eu, 2 ou 3 euros, e vem com 2 para as mãos e 2 para os pés. Enfim, intercalares, não parece que seja especificamente, mas muito bom. Eu gostei, já experimentei-os antes de levar, como é óbvio, fiquei muito contente, portanto, algo que me pareceu bastante útil ter aqui. Um conjunto de micro light sticks, de luz química, tamanho pequenininho, okay? Tem a sua utilidade, e isto preso ao cordel, rodando também é uma boa forma de sinalizarmos, mas para várias outras coisas. Portanto, um pequeno kit de luzes químicas micro. Okay. Neste caso vem com 10 sticks pequenininhos. Depois, uma pequena bússola de tipo botão, vale o que vale, mas esta por acaso nem é muito má, dá para ter uma ideia geral da direção, vale o que vale, mas pronto. Eu já venho aqui, um conjunto de pastilhas de purificação, neste caso a Micropur, de purificação de água, okay? Um bom conjunto, cada pastilhazinha destas dá para 1 litro. Uma serra de arame, não é das coisas mais eficazes, mas enfim, dá para uma emergência. Um pequeno kit de pesca com tudo aqui dentro, okay? Isto vinha dentro daqueles kits que vem com paracorda enrolado aqui à volta, entretanto eu usei paracorda, eu conheço o kit. Dito isto, se eu tivesse que depender disto para me alimentar, penso que naquelas condições e com aquela camada de gelo eu não me iria safar, confesso, não tenho pouca experiência em pesca e muito pouca experiência, quase nenhuma, em pesca com gelo por cima, portanto, honestamente pus aqui mais por descargo de consciência do que por acreditar que isto me pudesse safar de alguma forma. Mais provável seria eu usar o que está aqui dentro para fazer outro tipo de armadilhas do que propriamente para pesca, mas enfim, cabia e eu coloquei.
um mini multitool que me foi oferecido pelo Sérgio do canal Enfermeiro Prepper, depois também de algumas conversas com ele, a quem lhe agradeço muito, porque foi das coisas que ainda assim me foi útil lá por outras questões, não por sobrevivência. Um pequeno alicate multitool com algumas coisinhas extra, que agora não vou estar a perder tempo aqui a abrir, mas é muito pequenino, mas confesso que foi uma agradável surpresa. Também tenho uma lâmina, tenho 2 lâminas, etc. E não ocupa espaço basicamente nenhum. Portanto, muito obrigado. Isto, por acaso, foi-me bastante útil. Depois, algo que eu acrescentei aqui, que era parte integrante de um dos cartões de sobrevivência, que normalmente são uma porcaria, mas neste caso o cartão é muito bom, que é da Readyman, se não me engano, Readyman Survival Card, ou algo assim, ou Wilderness Survival Card, uma coisa assim, mas é da Readyman, ok, que são, para mim, os dos poucos que fazem cartões decentes, que vem com um conjunto de pequenas coisas que estes 3, ver se eu consigo filmar, esta parte aqui pode-se dobrar e fica um tridente, ok? Depois temos aqui e aqui 2 pontas de setas diferentes, eu espero que se consiga ver, ok? E tem também um conjuntinho de anzóis e pequenas coisas, portanto isto muito fininho, mas bastante útil para pequeninas coisas, ok? Acrescentei também aqui. Obviamente depois, para 72 horas, estas rações da Seven Oceans, que valem o que vale, costumam estar nos botes salva-vidas, neste caso. Isto é aquelas tipo bolacha seca, mas também dá para fazer papas, mas tem uma shitload of calories, uma quantidade grande de calorias, e estou aqui a tentar ver quantas é que isto tem no total. Sim, tem, isto são 500 gramas e tem 10.300 kJ de energia, ok? Dividido em 9 barrinhas e supostamente dá para 72 horas, eles aconselham a ir comendo. Ali com aquele frio provavelmente não daria para tanto, mas é uma fonte de calorias relativamente leve que eu achei por bem ter aqui, além de todas as barras energéticas e de proteína que normalmente me acompanham, mas isto estava neste kit e pareceu-me uma boa escolha. E depois o meu kit de fogo, com algumas coisas, nada de mais, mas num saco estanque, como é óbvio. E o que é que eu tenho aqui dentro? Os meus fósforos à prova d'água, também numa caixinha estanque, e lá dentro acrescentei também, aqui logo no topo, vamos ver se eu consigo, okay, algumas acendalhas, okay, que eu já vou mostrar. Okay, mais o quê? Vamos pôr aqui dentro. Um dos Fire Steels que eu mais gosto, okay. Este Fire Steel, que para mim é dos melhores, com a barra de magnésio, okay. O magnésio é extremamente inflamável, como sabem, e raspando um bocadinho o magnésio para algo como um bocado de duct tape, de fita gafa ou fita adesiva forte, ou fita de tecido, não sei bem como é que se traduz duct tape, nunca soube, mas este rolinho de duct tape também me acompanha, porque também só por si, com a cola que tem, é extremamente inflamável, portanto com qualquer fonte de calor pode acender relativamente fácil, mas se deitarmos um bocadinho do magnésio destes Fire Steels assim,
que fica colado aqui na cola, portanto não voa por todo lado, que tem esse problema normalmente, então fica aqui uma forma de fogo muito boa. Portanto, este Fire Steel com a barra de magnésio, que eu adoro, okay? Junto com o duct tape sempre. Okay? Depois temos também este pequeno Fire Steel, que agora está claro, que vem nos kits de sobrevivência básicos de plástico, que parece tipo só a cabeça do isqueiro Bic, mas que é bastante útil. Okay? Aqui também estava um isqueiro Bic, que entretanto tive que usar para outras coisas, portanto, obviamente que incluía sempre aqui algo mais fácil do que estes sistemas todos. Além dos que andam comigo, aqui dentro deste kit também havia um isqueiro Bic, que eu retirei agora daqui de dentro, quando foi a viagem de avião para cá, porque não convinha ir na bagagem de porão, porque eles com isso podem birrar. Depois, estas pequenas acendalhas, estas pequenas plugs, que mais uma vez agradeço também ao Ricardo do canal Hotshots, que foi ele que me as ofereceu, são da ProCampTech Fireplugs. Se não me engano, são muito boas e tenho estado a gostar bastante de as usar. Portanto, também aqui estas, que são as que estavam também na caixinha onde estavam os fósforos. Okay? Além disso, tinha aqui umas folhas de uma coisa chamada Spartan Fire, okay? Estas oferecidas pelo Rob da Wilderness 121, e que é algo que vale a pena vocês investigarem, ok? Spartan Fire, porque tem N utilidades para além de ser uma excelente fonte para se fazer fogo, ok? Fuel. Aqui duas folhinhas destas que são muito boas, ok? E foi isto como kit de emergência para aquilo, para aquelas zonas que eu levei. Outra coisa que eu não pensei foi que, de facto, devido ao material que isto é feito, parece que seja uma espécie de alumínio, se não me engano, isto com as temperaturas onde eu andei estava gelado, mas gelado a um ponto de que para tirar aqui de dentro estava difícil, ok? Esqueci-me desse pequeno pormenor, além de que as minhas mãos quase que colavam aqui, portanto, é o que é também, foi, lá está, uma boa experiência para saber como se calhar preparar o próximo, se eu tiver alguma vez numa zona com tanto frio como tive agora. Ok? Para terminar, okay, o que eu vos queria ainda falar foi da minha experiência lá com este Emergency Bivy da Sol. Eu já o tinha experimentado só para ver como é que eu cabia lá dentro, se sentia calor, nunca tinha passado demasiado tempo aqui dentro. E desta vez, aliás, passei algum tempo aqui dentro quando o experimentei pela primeira vez, mas em condições bastante controladas, digamos assim. Pela primeira vez usei-o, não num contexto de emergência, mas quando eu simulei uma vítima à noite, com temperaturas muito complicadas lá na Finlândia, e resolvi usar este bivy para me colocar lá dentro enquanto aguardava pelo salvamento. Okay? Ainda foi foi um exercício de várias horas, bastante complicado, e o que eu descobri muito rapidamente, para além do problema de condensação que aqui se aplica, o problema que eu descobri muito rapidamente com isto foi algo que não é de estranhar, que eu já sabia, mas aqui tornou-se óbvio, em terrenos mais rugosos, que foi a falta de resistência deste material, e fiz 2 rasgões aqui que podiam condicionar um pouco a manutenção da temperatura. Okay? Isto basicamente é como se fosse um saco gigante, okay? Com um material refletor por dentro, e nós entramos basicamente aqui para dentro. Okay? Basicamente é isso. Como veem, isto é muito frágil,
Portanto, é mais resistente do que as mantas térmicas, aguenta relativamente bem, mas coisas minimamente afiadas vão rasgar. E no sítio onde eu estava havia várias rochas pequeninas, havia muitos pinheiros, muitas coisas no chão, e muito rapidamente o que aconteceu foi isto. Ou seja, um valente rasgão aqui que comprometeu um pouco a manutenção da temperatura aqui dentro. Há mais um ou dois aqui, que agora não vale a pena estar à procura, mas isto dá para ter uma ideia. Isto foi feito relativamente rápido, quando eu mexi no chão, isto rasgou logo. Okay? Portanto, para usarem isto, é bom para uma situação de emergência, mas atenção porque estes rasgões acontecem. Portanto, tenham duct tape, ou mesmo aquela fita que há para arranjar tendas ou para arranjar os ponchos, que vai servir muito bem para aqui. E pronto, fica usável outra vez, não há problema com isso. Mas é só para terem atenção a esse pormenor, porque é um pouco frágil. E é só isso. Aconselho quem possa e queira e tenha interesse neste tipo de cursos para fazer ou Wilderness First Aid ou First Responder, que é bastante mais intenso e interessante fazerem esse curso para quem anda numa atitude. São coisas boas. Cá em Portugal eu tinha feito como eu referi, salvamento em locais remotos e catástrofes pela Escola Portuguesa de Salvamento, que também considerei dos melhores cursos que eu fiz até hoje. Continuo-os a ter como standard do ensino de primeiros socorros, nomeadamente nestas áreas cá em Portugal, entre outras. Conheço-os há algum tempo e tenho-os em alta consideração. Para mim são dos melhores. Vale a pena investigarem a Escola Portuguesa de Salvamento e nomeadamente a SAR Team que eles têm, que foi onde eu fiz o meu primeiro, que me fez ganhar um bocado o bichinho pelo salvamento em locais remotos. Mas este, claro, tem umas condições um pouco diferentes e foi fabuloso. Não tenho palavras para definir o quão bom foi. É tudo por hoje, espero que tenham gostado. Se não se subscreveram ainda, subscrevam o canal, se acham que têm algum interesse. E, por favor, deixem comentários, dicas para, como, por exemplo, criar um kit de sobrevivência melhor para climas frios, que foi onde eu tive mais dificuldades, alguma coisa que eu me tenha esquecido. Todas as críticas são mesmo bem-vindas, porque o objetivo deste canal continua a ser eu aprender com aquilo que vocês me estão a dizer. É por isso que eu tenho este canal, sempre foi o objetivo desde o início, e tem sido extremamente útil os vossos comentários, por isso agradeço imenso.